Vamos abrir em Efésios e nós vamos ver 3 palavras nessa carta de Paulo aos Efésios que tem mais relação com a posição do cristão ou com a ação do cristão. Por um lado, Paulo fala dessas verdades eternas que o Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, fala do mistério da sua vontade, da grandeza do mistério de Cristo e a igreja, quantas coisas gloriosas, né? Essa carta fala, e ele ora para que pudéssemos ter espírito de sabedoria e revelação. Somente pelo Espírito Santo sobre nós é que nós poderemos ver a grandeza desse mistério de Deus em Cristo, esse propósito eterno de Deus em Cristo que nos incluiu. Nós precisamos muito que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, né? Venha abrir os nossos olhos para que possamos ver, né? Sem visão, nós ficamos prostrados, nós nos corrompemos, né? Nós não temos realidade espiritual. Mas o outro problema, o outro lado, ou o outro extremo, é quando vemos algo e não tomamos posição. Deixa-me dar um exemplo. Certa vez, o povo do Egito, o povo do Senhor saiu do Egito, Deus deu a liderança para Moisés, e eles estavam rumo a Canaã, e o exército do Egito veio atrás do exército do Senhor. E eles se defrontaram com o Mar Vermelho. E aí o povo ficou desesperado e clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. Quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor falou algo para Moisés. Alguém lembra o que o Senhor falou para Moisés? Você está Mar Vermelho diante de você, o exército do faraó está vindo atrás. Você não tem para onde sair. Aí eles clamaram ao Senhor. O que o Senhor falou para Moisés? Por que você está clamando a mim? O que mais? Fala para o povo marchar. O Senhor já tinha dado a vara da autoridade para ele. Eles oraram por mais de 400 anos, sofrendo no Egito. E Deus ouviu o clamor e enviou um libertador, que foi Moisés. Aí o Senhor deu a direção para Moisés e deu, né, aquele cajado na mão de Moisés. Agora não é hora mais de clamar. É hora de quê? É hora de se posicionar. Diga ao povo que marche. Quando Moisés feriu as águas, então o Mar Vermelho se abriu e eles passaram. Se eles ficassem ali orando, clamando, eles seriam destruídos pelo exército do faraó. Então, muitas das vezes, o Senhor quer nos mostrar de que Ele aguarda que a gente tome posição para que o mar das dificuldades diante de nós possam se abrir. A gente tem uma tendência de transferir para Deus a nossa responsabilidade. Aí nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano para fazer tudo, mas Ele quer que a gente participe desse propósito de maneira ativa, na dependência da graça do Senhor. Não é o homem fazendo as coisas sem a graça. Sem a graça nós somos como defuntos, né? Não podemos nos mover, não podemos fazer nada. Mas também não é esperar que Deus fará tudo sem a participação humana, porque Ele chamou o homem para colaborar com Ele. Então a graça é o poder que Deus nos dá para cooperarmos ativamente com Ele. É uma graça que nos traz para a libertação acima do pecado, da morte, de qualquer outra coisa. Então precisamos achar com a graça do Senhor esse equilíbrio de confiar na soberania de Deus, mas ter responsabilidade espiritual para participarmos ativamente com o que Ele nos deu. Por que você está clamando a mim? O Senhor falou para Moisés, diga ao povo que marche. Então Deus queria uma liderança em Moisés. E você vai ver essas ilustrações da responsabilidade humana em várias passagens da Bíblia. Quando Josué estava lutando lá embaixo, Moisés ficava com as mãos estendidas orando. Enquanto ele estava com as mãos estendidas orando, Josué prevalecia. Quando ele baixava a mão, Josué perdia. Ué, como que é isso?
Você vê que a posição de Moisés, ela interferia na batalha. Que coisa estranha, né? Mas isso representa a participação dos homens no propósito de Deus. Quando eles forem entrar também em Canaã, o Senhor falou para Josué, falou para Moisés e para Josué, que os sacerdotes levitas deveriam colocar a arca sobre os seus ombros, pisa as águas do Jordão. Quando eles pisaram a água do Jordão, o que aconteceu? O Jordão abriu. E aí o povo passou. Mas se não tem essa posição, não vai passar. E você vai ver isso com Davi, muitas passagens no Velho Testamento, mas não só no Velho Testamento, no Novo Testamento também. O Senhor deu as chaves do reino no Novo Testamento para quem? Para Pedro. Olha aí que situação. Se Pedro não usar a sua autoridade no Senhor, a porta da palavra ia ficar fechada. Tinha que se levantar e pregar. E quando ele pregou, em Atos capítulo 2, cerca de 3.000 almas se converteram. Já pensou? O Senhor tem as chaves do reino, mas ele entregou para Pedro, porque ele quer que o homem, redimido, salvo, andando em santidade, ele participe no propósito do Senhor. E você vai ver isso em Paulo, vai ver no Novo Testamento em várias passagens. Certa vez, quando vieram perseguir Elias, e um soldado falou para ele, o rei disse, desce. Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus, consuma vocês. E desceu o fogo do céu e consumiu eles todinho. Aí vieram mais 50 para falar com Elias, desceu o fogo do céu de novo. Aí mandou outra leva de soldados. Um anjo apareceu. Eu falei, Elias, pega leve. Em outras palavras, né? Você vai destruir todo mundo, cara. Desce, vai. Mas você vê que a posição de um servo de Deus estava interferindo nos céus. E Jesus falou isso em relação à igreja. Tudo que 2 ou 3 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Então o Pai ia concordar nos céus. Está isso na Bíblia? Então só espera que a gente tenha olhos abertos para ver. E isso tem a ver com a nossa posição no Senhor pela fé. Não é o homem em si mesmo, mas é na graça de Deus, andando na direção que o Senhor vai colocando diante de nós. Então precisamos muito da graça do Senhor, de discernimento, de sabedoria, para a gente entender o que Paulo vem falando nessa epístola, e especialmente em relação a essa posição, essa cooperação que devemos ter no Evangelho. Que muitas coisas não acontecem porque nós impedimos. A gente acaba travando o avanço da obra do Senhor na nossa vida, na família, na igreja, no ministério, enfim, porque nós deixamos de exercer a nossa responsabilidade espiritual. Então nós vamos ver 3 palavras aqui, rápido, né, de maneira prática, que Paulo fala da nossa posição no livro de Efésios. Vamos procurar tocar nesses aspectos práticos. A primeira palavra está no capítulo 2, vamos dizer que seria a primeira posição que Deus espera que venhamos ter. Está no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós devemos ver da parte do Senhor é que o Senhor nos colocou nessa posição de descanso, nessa posição de confiança em Cristo Jesus. Poxa, mas vamos começar descansando? Ué, você lembra que o Senhor criou o homem no 6º dia, verdade? E no 7º dia o que Deus fez? Ele descansou. Ninguém pode ser útil ao Senhor se ele não entrar no descanso de Deus. Se ele não compreender que isso é uma questão da graça. Em Adão nós estamos sobrecarregados de pecado, de tormento, de fraqueza, de queda, de tudo. Nossa vida é um poço de caos. Mas quando o Senhor nos salva, Ele nos coloca no seu descanso.
E esse descanso, por um lado, está nos lugares celestiais, ou seja, ele nos tira dessa posição de carne, de queda, e nos coloca numa vida no Espírito. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. E é em Cristo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor também falou aos judeus: vinde a mim, todos vós que estejais sobrecarregados, cansado, abatido, e eu vos... É a primeira coisa que o Senhor faz, é nos colocar no seu descanso. Aquela paz que o mundo não pode dar, o Senhor nos dá. Fora desse esconderijo, a nossa vida está como, irmão? Caída, atormentada, inquieta, cheia de interrogações. Então, essa primeira posição de estar assentado. Um exemplo aqui, o nosso querido Flávio está assentado. 4 pés aí nessa cadeira está sustentando o peso do Flávio, Desculpa usar o irmão como ilustração. Se a gente tirar essa cadeira, você consegue ficar quantos segundos aí? Quer dar certo. Quer dar certo. E um pé só, será que vai dar certo? 2? Quem está levando o seu peso? É a cadeira. É uma ilustração. Você está aí, mas quem está sustentando? É a cadeira. Agora, como é que é a nossa vida espiritual? Se nós não estivermos na dependência, na submissão, na contemplação do Senhor, nós andamos por nós mesmos. Aí é uma vida de queda. No lugar de estar assentado, nós vamos estar prostrados, caídos em pecados e delitos. Ok? Essa consciência, porque o inimigo quer nos tirar dessa posição de estar numa vida assentada em Cristo Jesus. Contei certa vez que quando as meninas eram pequenas, aí brincavam de pique-esconde. E eu achava elas muito fácil, Porque elas se escondiam, não sabiam onde elas estavam. Aí eu chamava, Pé, dela fala, oi. Pé sempre foi assim, bem tranquila, Aí eu ia pela voz, oi. Falei, Pé, aí quanto mais ela falava, eu falei, opa, ela responde. Aí eu olhava, lá estava a peça atrás lá do sofá e tal. Bobinha, tadinha, ela respondia. O inimigo faz assim, Kleber, aí aparece uma situação e tal, aí você responde. O que significa? Você saiu do esconderijo. Nosso esconderijo é quem? É o Senhor. Colossenses 3 fala disso, que a nossa vida está escondida em Cristo. Então o inimigo olha assim, se você está escondido em Cristo, ele não consegue ver, porque não vai contemplar Cristo. Mas se você sai do esconderijo, quando que você sai? Quando você responde à carne. Nossa carne, às vezes você acorda de manhã, já está cheio de desejos, de tantas coisas voltadas para o ego, para a satisfação própria, para você se ausentar do Senhor. E o inimigo nos chama. De diferentes maneiras ele nos chama toda hora para nos tirar do esconderijo. Aí nós saímos dessa posição de descanso. Então, queridos, você vai ver que no livro de Hebreus fala muito dessa questão do descanso, de que nós precisamos nos esforçar, claro, na graça, para entrar ou conquistar esse descanso, ou seja, é uma posição de confiança plena no Senhor. Por que tantos problemas? Por que tantas quedas? Porque nós saímos do esconderijo. A primeira coisa assim que precisamos considerar é que nós fomos colocados nessa posição. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, por mais que somos chamados nesse pique, nessa guerra que nós estamos, devemos permanecer nessa posição de estar assentado. Ok? Amém. A segunda palavra é andar. Parece uma contradição, mas depois que você assenta, não é para você ficar sentado, vamos dizer, nas suas responsabilidades. O assentado é uma posição em Cristo, uma posição espiritual, mas agora vem a realidade de você assumir os seus compromissos. Olha o capítulo 2. Primeiro,
Versículo 1 diz assim: vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Como é que nós estávamos? Espiritualmente mortos. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, estava morto, mas estava andando. Ó, como assim? Morto espiritualmente e andando na carne. Que coisa, irmãos. Se movimentando muito, mas no velho homem, na carne. Andando segundo o curso desse mundo. O que isso significa ser esse curso? Vocês viram que aconteceu uma tragédia agora em Minas Gerais, né? Então você tem o curso daquela lama que rompeu aquela barragem, foi devastando tudo que estava na frente. É uma força incontrolável, infelizmente. Que Deus tenha compaixão daquelas famílias. Mas é uma tragédia. Então, o curso desse mundo está falando de uma força espiritual, de uma ideologia, de um mundo em caos moral, de uma opressão tão grande que vai arrastando tudo. E as pessoas que não estiverem assentadas em Cristo, no esconderijo, ela é arrastada e não consegue vencer esse curso. Estão entendendo, irmãos? É uma força. Você não vence a carne, nem o mundo, nem o pecado, e que pena, às vezes não discerne que está cheio de demônios, tirando a gente do esconderijo, ou nos chamando para fora, para nos dominar por essa avalanche, por essa força. E aí ficamos prostrados. Então Paulo está dizendo assim, ó, antes vocês andavam assim. Antes. Vocês andavam segundo o curso desse mundo, essa força. Segundo, mas ele está dizendo assim, ó, segundo o príncipe das potestades do ar. Ó, quem que coordena ou controla essa força? Quem que lidera essa força desse mundo? Você está vendo que é o príncipe da potestade do ar, é o próprio Satanás. Do espírito, então é um espírito que agora opera, ele continua trabalhando. Com quem ele está trabalhando? Naqueles que estão assentados, escondidos? Não. Está trabalhando nos filhos da desobediência. Então presta atenção, irmãos. A desobediência é uma brecha gigantesca para que o inimigo entra e nos leva nessa corrente, nesse curso. Aqui você tem os filhos da desobediência, que são aqueles que estão caídos, fora de Cristo. Nós somos chamados à obediência. Mas uma vez que estamos em Cristo, quando a gente deixa de obedecer o Evangelho, a palavra de Deus e as responsabilidades que o Senhor nos chama, e a gente sai desse esconderijo porque vamos andar na carne, então esse curso, essa força começa a influenciar em nós, e aí o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência passa também a operar em nossa vida. Por isso que Paulo falou assim, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Você está vendo a palavra andar de novo? Está sempre conjugado o verbo, né? Mas no começo fala, andastes, andávamos no passado. Andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Olha os desejos da carne, ela clama, ela briga, ela quer, ela reivindica. E aí você vai ter que escolher se vai fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Olha a guerra na cabeça. Pensamentos. Melhor não ir, melhor ficar. Sabe? Aquela batalha. E éramos por natureza... O que nós éramos por natureza? Filhos da... Então você vê que um dia a ira de Deus vai ser derramada. E aqueles que não estiverem nesse esconderijo em Cristo vão ser alvos dessa ira de Deus. Ah, mas então Deus é um Deus injusto? Não, Ele é justo. O seu Filho já tomou o nosso lugar quando Ele bebeu aquele cálice da ira de Deus que nós deveríamos tomar.
Ele já foi moído por nós, para nos comprar para Deus, para vivermos nesse descanso e nessa vida. Mas ainda o juízo de Deus vai ser derramado sobre esse mundo. Imagine que agora vai cair uma chuva de granizo, pedras terríveis, e quem estiver lá fora provavelmente vai morrer. Fala, eu não sei, eu estou sentindo de ficar aqui fora. Eu não gosto, sabe? Tá no meio de muita gente. Aí você fica lá fora. Aí você vai botar a culpa em Deus que caiu pedra de gelo na sua cabeça? Não, é a sua responsabilidade. Estão entendendo, irmãos? Então, o único lugar que podemos nos guardar da ira é em Cristo. Está na casa de Deus, que é Cristo. Antes, nós éramos filhos da ira como os demais. Mas Ele agora nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então não viva como filho da desobediência. Porque se você é salvo, você não vai receber a ira do castigo eterno. Mas vai haver a disciplina sobre os cristãos por nós vivermos, vamos dizer, fora da casa. Estão entendendo? Nós não perdemos a nossa salvação porque ela é em Cristo, é pela graça. Mas a disciplina espiritual, ela virá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí diz que nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Ele quer mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então a graça, ela é rica. Mas às vezes nós estamos vivendo como mendigos espirituais. Não como estampando a riqueza da graça de Deus que nos leva a uma vida vitoriosa. Se estivermos vivendo na carne, a inclinação da carne é morte, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora presta atenção no verso 10. Porque somos feitura sua, ou como pensamento original, somos o poema de Deus. Ele vai compondo um poema, e esse poema diz respeito a Cristo sendo formado em nós. Éramos assim, mas agora a formação de Cristo em nós. Nós somos poemas de Deus. Sua vida é uma página em branco, ou ela está sendo escrita pelo ministério do Espírito Santo, escrevendo a palavra de Deus na alma e no nosso coração? Né? Quando a gente não estivermos no ambiente da palavra, ou a palavra trabalhar em nós, em todos os momentos, a gente é como um caderno que está fechado. Você pega as pessoas, seja a Milena, uma criança, está escrevendo ali, ó. Então aquela folha que era em branco, ela está se tornando uma obra de alguém que está escrevendo. E ela está se revelando a si mesmo nessa folha, escrevendo seu coração ali. Deus faz assim conosco. Em 2 Coríntios 3 ele fala que nós somos as cartas de Cristo, cartas vivas, escritas pelo o ministério deles, que era o ministério do Espírito Santo. Entendeu? Se você não vê a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, irmão, isso aí é uma batalha. Se você não se expõe à palavra de Deus, ou eu, sabe o que nós estamos fazendo? Ah, Senhor, eu sei que eu sou um caderno, uma carta que o Senhor me criou, mas vamos esperar um pouco. Ou seja, você está impedindo o ministério do Espírito Santo na sua vida. Aí quando as pessoas vão ver você, no lugar de ver o caráter de Cristo sendo formado em você e em mim, vai ver Adão. Quais são as características de Adão? Ele é orgulhoso ou é humilde? Ele é orgulhoso. Ele é dependente ou ele é independente? Ele é independente. E aí você pode citar um número enorme
vamos dizer, de caráter, de debilidades que não tem nada a ver com a natureza de Cristo. Depois você vai ver o fruto do Espírito, em Gálatas, você vai ver que fala do caráter do Senhor. Então, nós somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus, estou no verso 10, para as boas obras as quais Deus preparou. Quando que Ele preparou? Você vai ver o capítulo 1, verso 3 em diante, que diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Algumas versões falam que Deus preparou de antemão. Não sei se alguma versão de vocês fala assim. Hã? Previamente preparados. Antes da fundação do mundo. Significa Murad, significa Kleb, Rafa, as duas Rafas, viu? Não só uma. Que antes da fundação do mundo, o Senhor não apenas nos viu nele, nos elegeu, nos predestinou, mas Ele já preparou as boas obras para você andar. Então isso diz respeito ao seu talento natural. Você acha que seu talento natural é só para você ganhar dinheiro? É só para você? Não. O Senhor quer que você seja útil no reino dele, não inútil. E mesmo quando você trabalha naturalmente na sociedade, Ele quer usar você ali. Ele nos dotou de tantos dons, de graça, dons espirituais, capacidades, habilidades. O que nós vamos fazer com isso? Agora olhe, Ele preparou as boas obras para que fizéssemos o quê? Ó a segunda palavra, andar. Irmãos, precisamos orar. Porque imagina, o Senhor preparou algo para você que diz respeito ao seu destino, ao sentido da sua vida. Te dotou de habilidade e talento. E se você estiver naquela posição, a graça de Deus vai ser abundante sobre você. A providência de Deus vai ser abundante. A unção do Espírito Santo vai ser abundante. Deus vai te colocar em circunstância, em conjuntura com pessoas que vão ser beneficiadas pelo seu serviço. E você também será beneficiado. Aí no lugar de você estar ali, onde você está? Está igual Adão, lá andando pelado lá no Éden. Lá. Porque pecou. Aí vem Deus na viração da tarde, o que Deus fala lá no jardim lá? Hein, Milena? O que Deus chamou lá no jardim? Aonde você está? Exatamente isso. Ele não chamou Eva, não. Presta atenção, irmãos. Ele chamou quem? O cabeça. Homens, vocês são responsáveis pela casa de vocês. E eu também. Pela provisão, não só do feijão e arroz e pagar as contas. Isso aí até um ateu faz e às vezes melhor do que nós. Mas é trazer esse elo da vontade de Deus, que dele preparou antes da fundação do mundo, para nós, com nossa casa, nossa família, estarmos. Agora, se você é um negligente, um irresponsável, você está levando sua família para o abismo, igual Ló fez. Para onde Ló levou sua família? Sodoma e Gomorra para o mundo, cara. Olha o que ele fez. E perdeu a mulher depois, né? Porque ela virou uma estátua de sal. E ele aprendeu várias coisas do costume daquele povo corrompido ali. Estão entendendo, irmãos? Andar. Como é que você está andando? Para onde você está indo? Como é que você está gastando o seu tempo, a sua saúde, seus talentos? Como nós precisamos orar? Às vezes é uma inquietação, né? Vou mudar de cidade, sei lá, apareceu. Mas será que o Senhor colocou esses passos mesmo para você andar? Será que é essa a direção do Senhor? Você acha que você pode viver igual um incrédulo, fazendo as coisas do jeito que você quer? Não pode. Você pode trazer vara da disciplina sobre a sua vida quando você sai da direção do Senhor. Estão alcançando, irmãos? Essa segunda nível da posição do cristão é andar. Andar. Para que andássemos nelas, precisamos orar, irmãos. O Senhor nos encheu de tanta coisa boa para a gente servir o Senhor. Amém? Amém. Para não sermos inúteis na casa do Senhor. Quando chegamos no capítulo 4, versículo 1,
Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que diz a Bíblia? Ah, de novo. Andeis, você está vendo, Kleber? Andeis. Como é digno da vocação com que foste chamado. Ele não fala assim, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que correis. Ele não está falando para você correr, não. Tem gente que quer correr, né? E arruma um bocado de confusão. O outro extremo é parar. Eu estou sentindo assim de dar um tempo. Você sabe que esse Espírito aí não é o Espírito Santo. Né? Andeis. Como que andar? Como é digno da vocação. Digno. Que tamanho chamamento, que grandeza, que privilégio dessa vocação celestial que nós somos chamados. Agora precisamos honrar isso, né? Nós não podemos fazer como Esaú, que trocou o direito da primogenitura de andar naquele privilégio por um prato de lentilha. Trocou esse chamamento do Senhor para ser um primogênito. Ele vendeu isso por troco de nada. Porque ele amou a carne, o ego, a si mesmo. Quantos não estão vendendo o seu direito de andar, de primogenitura, de ser útil ao Senhor, por coisas que são terrenas e passageiras? Irmãos, olha o que eu vou falar. Quando a gente anda digno da vocação, quando nós andamos nas boas obras, tudo que a gente faz na direção do Senhor, pela graça de Deus, ela vai ter uma repercussão eterna. E nós vamos receber recompensa na vinda dele. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta no tribunal de Cristo com o que nós somos e fizemos. Né? Nós vamos ter que prestar conta. Agora, se no lugar de andar na vontade de Deus, nas boas obras que ele nos deu para fazer, não queira fazer o que ele deu para o outro, não. Tem muito serviço que é oculto, ninguém nem vai saber, mas é o que o Senhor deu a cada um de nós. Se a gente se desviar disso, nós vamos se envolver com coisas que serão como palha, feno, madeira. No dia do tribunal, elas vão se queimar. É tempo perdido, é saúde jogada no lixo, é dinheiro jogado fora. Não perca tempo. E no lugar de recompensa, além de ser riscado, além de não ter um eco, um resultado na eternidade, perde recompensa. E no lugar de recompensa, o que nós vamos receber? Segundo a Bíblia, disciplina espiritual, varada. Não tem vara só agora no bumbum, não. Tem vara também no tribunal de Cristo. Nós que somos pais, às vezes você corrige o seu filho ali, né? Mas lembre-se que isso é só uma ilustração. Que às vezes nós estamos precisando muito mais de vara do Senhor do que os nossos filhos. Então, queridos, ele fala para a gente andar. Temos que temer o Senhor. Nós não somos mais desse mundo. Capítulo 4, 17. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento. Não está entendendo nada. Se a gente andar fora da iluminação do Espírito Santo, irmãos, o Deus desse século, que é o Pai das trevas, ele vai cegar o nosso entendimento, nós não vamos entender nada. O senhor está indo para um lado e a gente está indo para o outro. Ele está dirigindo, nós não estamos entendendo, nós vamos ficar em prejuízo. Às vezes ficamos em prejuízo com os irmãos. E isso são minhoca que o inimigo coloca na cabeça da gente. Porque está com a mente em trevas. Precisamos ter a mente renovada. Então ele fala, não andam mais como também andam os outros gentios. Você não é mais caído como filhos das trevas. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ok. E como
Como devemos ser como filhos de Deus, imitadores de Deus e filhos amados? Olha o verso 2. Como que é? Andai. Aí, ó. Deus é um Deus que se movimenta. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele não ficou só lá descansando no sétimo dia. Agora está falando, andai. Andai como? Não em egoísmo, andai em amor. Como também Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Se entregou, ele foi andando para a cruz, passo a passo. Entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo fala de um sacrifício vivo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Se você não anda em direção à vontade do Senhor, você está se poupando a si mesmo, o seu ego. E isso se torna o seu ídolo. Nós devemos ir ao altar da obediência, do sacrifício e viver uma vida derramada na vontade do Senhor. Não gastar nossa vida em coisas fúteis. Verso 8. Na verdade, vamos ler o 5. O verso 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Irmão, pessoa que é presa com dinheiro, quantas vezes nós não contribuímos na causa do Senhor? Nós somos idólatras. Você andar como filho das trevas. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós precisamos ser advertidos, sabe por quê? Para não chegar naquele dia e falar assim, eu não sabia não. Aí o Senhor falou assim, olha, aquele que soube a vontade do Senhor e não cumpriu, ele vai ser, aquele que soube a vontade do seu Senhor e não cumpriu, vai ser castigado com muitos açoites. E aquele que não sabia a vontade do Senhor e não fez, o que o Senhor falou que vai fazer? Vai ser castigado também, mesmo com poucos açoites. Ué, mas ele não sabia? Por que ele vai ser castigado? E foi Jesus que falou isso, não fui eu não, tá? Por que ele vai ser castigado? Quem sabia e não fez vai ser castigado com muito. E quem não sabia e não fez vai ser castigado também. Com menos açoite. Mas por que se ele não sabia? Ele deveria saber. Pronto, Mirinha, que gracinha. Ele não procurou saber. Está aí a vontade de Deus, está escancarada a palavra de Deus. Olha as oportunidades que o Senhor colocou nas suas mãos, e você não está nem aí. Está vendo? Então, nós nos reunimos para ser exortado também, viu, irmãos? Para que a palavra de Deus nos exorte. Não foi Davi que falou? A sua vara e o seu cajado. Se nós somos filhos, precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Mas nós queremos aquela pregação que deixa a gente feliz, né? Uma coisa assim que não muda a vida. Não, isso aqui é um chamado à responsabilidade. Não é isso? Então, ele fala assim, não tem herança. Você pode ser salvo. Mas se você viver uma vida desleixada, fora da vontade de Deus em pecado, não vai participar do reino, no sentido daquele privilégio de reinar com Cristo. Se você tem um filho aí, delinquente, desobediente, mentiroso, você vai dar a chave do seu carro para ele? Pai, fiz 18 anos aí, velho, libera a chave do carro. Você faria isso? É dar a chave do carro, amanhã você sabe. O cara está lá na cadeia, lá está preso, encheu a cara. Você não vai fazer isso. Você vai repartir os privilégios da família que tem a ver com o nome do seu pai com os filhos obedientes. Eles vão representar o seu pai. Nós estamos aqui para ser embaixadores do reino de Deus. Agora, como cristão, como é que nós estamos representando o nosso Senhor? Então ele fala, não tem herança. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém fala, não, irmão, fica tranquilo, é tudo pela graça, Deus é bonzinho. Fica tranquilo, irmão. Não está feliz, muda de igreja, você não está bem no casamento, quem sabe, né? Não foi a vontade de Deus, você casou errado, então você arruma outra esposa e vai por aí. O mundo é assim. Faça o que você sente bem. E você vai para o inferno desse jeito.
Entendeu? Que Deus nos guarde para a gente não seguir num caminho de engano. Olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Você precisa saber o seguinte, está escrito isso? Que estão falando para você? Que estão pregando? Está na Bíblia? Tem que ser como os bereanos, senão é palavra vã. Ah, eu acho. Como assim eu acho? Não, você está lidando com vidas. Nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. O livro de Hebreus 13 fala, inclusive, para a gente obedecer os nossos pastores que zelam pelas nossas almas. Eles vão ter que dar conta diante de Deus por nós. Para eles não fazer isso gemendo, mas com alegria. Está assim na Bíblia isso, irmão? Para a gente obedecer. Hoje nós queremos obedecer. A gente se ofende por qualquer coisa. Só que nós vamos ter que dar conta. Os pastores vão ter que dar conta e cada um de nós teremos que dar conta. Não é isso mesmo? A gente não está aí... Hoje nós temos irmãos que nos servem gemendo. Porque às vezes o povo é obstinado. A palavra fala assim, irmão, mas eu penso diferente. É complicado. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem... O que vem? Eu achava que a ira era só para o Velho Testamento. Mas toda hora Paulo está falando esse negócio de ira. Ele já falou da ira em Romanos, falou da ira aqui, falou em Tessalonicenses. Mas o que está acontecendo com Paulo? Será que Paulo está meio nervoso, está meio brabo? Não. Paulo é um profeta, um homem de Deus. E ele está falando a verdade. Nós precisamos de irmãos que nos falam a verdade. Mesmo que nos tornemos inimigo deles. Porque os profetas eram assim, eles falavam a verdade, cavaram lá um poço lá, jogaram Jeremias lá dentro. Está falando demais, mano, mata esse homem. Os profetas eles faziam assim. O senhor fala aqui. Né? Coisa séria isso aqui, irmãos. Porque por estas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem que vem a ira de Deus? Sobre os filhos da desobediência. Presta atenção. Você é filho da desobediência? Não. Se você é filho de Deus. Então pare de andar em desobediência. Lute com Deus em oração para sermos filhos que obedeçam o Evangelho. Portanto, verso 7, o que diz a Bíblia? Não sejam seus companheiros, diz a minha versão. Às vezes, no lugar da gente ser amigo dos irmãos, nós somos amigos dos que estão nos levando para o abismo. Claro, nós amamos as pessoas, eu tenho muitos colegas, né? Mas você, companheiro aqui, é você botar o ombro. Às vezes nós temos mais prazer num ambiente que desonra o Senhor do que num ambiente onde o nome do Senhor é santificado e honrado. Quem são seus companheiros? Como é que você está andando? Que comida você está comendo? Em que mesa você está comendo? Porque no outro tempo, verso 8, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, andai como filho da luz. É isso que está dizendo? Como é que anda os filhos da luz? Irmão, não tem nada escondido. Anda de dia, com transparência, com integridade, em comunhão. Você lê lá João 3, diz que a luz se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 1 e capítulo 3 de João. E não vieram para a luz para que as suas obras não se manifestassem. Quer dizer, mantenham uma vida em secreto. Acho que viu muito o filme 007. Aí acho que sou um novo agente secreto, né? Cristão que tem um dom, um ministério. Qual? O agente secreto. No meio dos irmãos ele é uma coisa, fora dos irmãos ele é outra coisa. Você não sabe quem é ele. É um fantasma. Isso não é coisa do Senhor. Então ande como filho da luz. Não ande nas trevas. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando, olha o verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Está vendo? Nós passamos a aprovar, não que a nossa carne aprova, não que o amigo, o colega, o mundo aprova, mas é aprovando
o que é agradável ao Senhor. Não vos comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, antes faça o quê? Reprove. Como? Não participando. Não é para você estar levantando uma bandeira aí combatendo os outros. Não, é uma vida de testemunho. Porque o que eles fazem, até dizê-lo em oculto, é torpe. Perdão, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes. Está falando para o incrédulo isso aqui? Não. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Agora, se você não levanta, você fica aí caído, as trevas vão cegar os seus olhos sempre. Portanto, verso 15, vede prudentemente como... Ó a palavra andar de novo. Está vendo? Vede prudentemente como andais, não como bêbados, que não sabe para onde vai, não tem discernimento, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são como? Como que são os dias? Oh, irmãos, os dias são maus. Não temos tempo a perder. Não perca tempo. São dias terríveis que nós estamos vivendo. Que coisa séria que é isso aqui. Nós vamos ver a terceira palavra. Nós já vimos vários comandar, né? Ele quer que a gente se assenta, ou seja, aquela firmeza de que no nome de Jesus nós estamos em Cristo, com responsabilidade espiritual. E agora nós vamos andar na palavra, na graça, encontrando as boas obras. Ah, como é que eu vou saber? Eu não sei. Realmente, você andou tanto nas trevas que você não sabe. Isso é um exercício de você conhecer a vontade de Deus. Mas uma coisa, você tem um segredo. Capítulo 4, um segredo para achar o seu dom, a vontade de Deus para a sua vida. Capítulo 4, verso 7. Quem pode ler bem alto? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ok. Olha aqui o que está dizendo. Que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção ou a medida do dom de Cristo. Aqui está nos mostrando o seguinte, que onde houver dom, vai haver graça. Então, quando você não sabe como servir, começa a servir em toda oportunidade que aparecer na sua frente. Como disse Salomão, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Faça. E à medida que você começa a fazer, vai cumprir o que o Senhor falou. Quem é fiel no pouco, ele vai ser colocado sobre o muito. Você vai encontrar o caminho da graça. Você começa a fazer coisas e daqui a pouco a graça começa a fluir em algumas coisas que você está fazendo. E você vai falar, puxa, não é bem o que eu queria, não é o que eu pensei, mas quando eu começo a fazer essas coisas, a graça de Deus está fluindo na minha vida. Está havendo edificação entre os santos, o Senhor está testemunhando, promovendo os meios, e dentro de mim está havendo paz, está havendo contentamento. Estão entendendo, irmãos? Agora, se a gente fica de braço cruzado, nunca serve, a graça não vai aparecer. Pegaram aí? É assim que encontra, servindo, cuidando, sempre assistindo. Então, a última palavra que nós vamos ver agora, que Paulo está falando, capítulo 6. Verso 10, nós vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ó, fortalecer é você. Não adianta ficar na caminha, deitar e falar, Senhor, fortaleça, que está tão difícil. Estou tão desanimado.
não tem prazer para nada, né? Só se um raio cair do céu ia bater na cabeça da pessoa. Ele está dizendo assim, ó, fortalecer. Claro que nós temos que orar para o Senhor nos fortalecer, mas sabe como é que fortalece? Por exemplo, quem comeu hoje de manhã? Você comeu, Kleber? Tomou um cafezinho lá? Se a gente não se levanta para comer na mesa de manhã, depois você não almoça, aí não toma um lanche, não janta, no outro dia você de novo, você vai ficar forte ou vai ficar fraco? Vai ficar fraco. Como é que a gente se fortalece? Comendo, exercitando, entrando na academia espiritual, porque a Bíblia diz que o exercício corporal, físico, para pouco aproveita, mas o exercício na piedade para tudo é proveitoso. Deus tem uma academia. O problema é que a gente não entra nessa academia, está todo mundo meio obeso espiritualmente, né? Temos que exercitar nossa vida na oração, na palavra, na comunhão, em tantas coisas que o Senhor coloca diante de nós, você tem que exercitar. Amém? Amém. Cada dia você vai se fortalecendo. Quando você assume essa posição diante do Senhor de responsabilidade, o Espírito Santo entra em ação. Né? Ele entra em ação. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então está aqui, ó. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são, ó, espírito e vida. Quando você vem a palavra do Senhor, você é vivificado. E você tem vida. Oh, você fica cheio da graça de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ó, é você de novo. Claro que aqui ele está falando num contexto de corpo, né? Não é um homem individual, é a gente no corpo. É cada um fazendo a sua parte. Você acordou de manhã, você arrumou, tomou um banho, você botou a roupa. Você não veio para a reunião nu. Ninguém está pelado aqui. Está todo mundo de roupa. Quem te arrumou? Quem botou a roupa em você? Foi você. O que aqui está dizendo? Revestir, ou seja, vista-se com a armadura de Deus. Que às vezes nós estamos com a nossa roupa natural, mas nós estamos pelados diante de Deus, espiritualmente, porque nós não estamos nos vestindo espiritualmente. Uai, será que a Bíblia fala isso ou eu estou inventando? Fala. Várias passagens. O que o Senhor falou para a Laodiceia? Para ela comprar. Compre. Você diz que é rico, farto, não tem necessidade de coisa alguma, não sabe que é pobre, cega, está nu e miserável. Eu rogo que você compre colírio para que possa ver. Compre veste branca para cobrir a sua nudez. Olha, estava pelada. Compre ouro para te enriquecer. Você tem que comprar. E comprar é um preço. Você tem que pagar um preço. Em seguir o Senhor na sua consagração. Tá certo? É uma vida que o Senhor espera. Então, ó, revestivo, quer dizer, vocês, nós, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar, ó, firme contra as astutas ciladas do diabo. Você está vendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual? Assentai, andai e estáis, pois, firmes. Olha aqui a terceira palavra. É ficar firme. Firmes. Nós estamos numa guerra, irmãos. É um campo de batalha, como diz o Toza, esse mundo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Que coisa! Primeira vez que eu vi a saga O Senhor dos Anéis, eu me assustei. Para que tanto bicho daquele horroroso? Como é que é o nome daqueles bichos lá, Jéssica? Orcs. Gente, mas não é muito, não. Milhares, os bichos saem da terra, das montanhas, tudo quanto é lugar. E são horrorosos, né? Dá um medo danado. Mas aquilo ali é um retrato.
Parece que para cada ser humano você tem centenas ou milhares de demônios. E nós ignoramos isso, que possivelmente tem mais demônio do que ser humano. Mais anjos do que ser humano. Anjos caídos e anjos benignos. Nós estamos numa guerra. Lembra do endemoniado de Gadarena? Ou de Gadara? O Senhor expulsou. Antes de expulsar, falou: qual o teu nome? Ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos em um corpo só. Uma legião romana, no mínimo, eram 2.000 soldados. Podia chegar a 6. E agora o processo está dizendo que era uma legião que estava nele. Se for seguir o princípio romano, meu Deus, você tem 2.000 demônios dentro de um homem só? Quantos espíritos estão querendo se alojar em corpos? Entendeu? Então olha aqui essa batalha aqui. Nós somos cristãos, mas a Bíblia fala: não dês lugar ao diabo. Será que a Bíblia fala isso mesmo, irmãos? Hã? Fala, né? Capítulo 4, verso 27 de Efésios. Olha aí o que diz a Bíblia. No livro que a gente está. Não deixe lugar ao diabo. Aí, ó, não deixa ele entrar. Não se sujeita. Não ceda ao engano, à tentação, à mentira. Claro que o Espírito Santo habita no cristão, mas se o inimigo puder possuir a mente, a alma, o corpo e tudo, ele vai fazer isso, né, irmãos? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia... Ó, o dia mau vem, viu? Se hoje as coisas estão tranquilas para você, está tudo indo muito bem, com saúde, com seus negócios, com a sua casa, maravilha, o casamento, vigia. Dobra a oração. Quando um casal está bem, procure manter vínculos com 2, 3 casais. Coisa ruim é quando vem um dia de tamanha provação, o dia mau, e você não tem ninguém para você contar, porque você levou uma vida sempre oculta. Se o grão de trigo cai em terra e não morre, ele vai ficar sozinho. Às vezes nós ficamos sozinhos porque o orgulho domina o nosso coração. Não criamos relacionamento significativo. Ninguém pode tocar em nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Só que esse dia mau, ele vem para todos nós. Nós não esperamos, nós não sabemos. A tribulação que vem, a doença, o caos, o desemprego, a tragédia, nós não sabemos. O que sabemos é que às vezes acontecem situações que é como aquela tempestade que Jesus está dormindo no barco e o mar se tornou revolto com vento impetuoso. E ele sacode Jesus, Jesus repreende o mar. Como assim repreendeu o mar? Porque aquilo eram demônios em movimentos, criando uma tempestade para destruir Jesus e os seus discípulos. Tem situações na vida da gente, irmãos, que são movimentos malignos para nos destruir. Tem coisa que é natural, tem coisa que é sobrenatural. Não sabemos como o dia mau vem, e o dia mau pode vir de diferentes maneiras. Agora o problema é a gente não estar preparado para que possais resistir no dia mau. Quantos no dia mau eles ficam prostrados? Terminando o 13 diz assim: e havendo feito tudo, ficar... O que diz aí sua Bíblia? Olha a terceira palavra: ficar firmes. Verso 14: estais, pois, de novo, está aí a terceira palavra. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Quando nós estamos sozinhos, estamos muito mal acompanhados. Somos advogados dos nossos enganos. Mas ele fala: cingi os vossos lombos com a verdade. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aí, ó, sempre lançando os dardos, né? Aquela seta, uma flecha com fogo na frente, e aonde ela cai pega fogo. Nossa mente
é um terreno de uma guerra. E aqui está dizendo que nós precisamos tomar o escudo da fé e está, nos guardando, porque o inimigo sempre quer semear esses dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, nós estamos numa guerra. Você já ouviu um soldado ir para o campo de batalha sem as suas armas, sem suas vestimentas de guerra? Não. Então nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós estamos numa batalha como igreja, que é o corpo de Cristo. Todos nós precisamos nos levantar e nos posicionar. O capacete da salvação, senão nós vamos receber uma pancada na cabeça e vai entrar dúvida. Vamos ser afetados. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se não tivermos a espada do Espírito, como é que nós vamos cortar as obras do inimigo que vem contra nós? Você vê que todas essas armas são defensivas, com exceção da espada do Espírito, que é ofensiva. A única maneira da gente seguir adiante é com a palavra de Deus e a oração. Irmãos, mas sem a palavra e a oração, perdemos. Orando, de vez em quando, está assim na Bíblia? Orando em todo o tempo. Mesmo quando você está trabalhando interiormente, na presença de Deus. Porque nós estamos numa batalha. A oração poderia ser comparado com uma respiração. Se a gente não respira, morre. Se a gente não ora, morre. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, mas no Espírito. Olha como precisamos estar cheios do Espírito Santo, né? Não é uma coisa em nós mesmos. É na graça de Deus. Orando e fazendo o que mais? Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica e por todos os santos. Irmão, sempre vai vir coisa no nosso caminho que o inimigo lança para nos tirar para a gente não andar, ficarmos perdidos num labirinto. Temos que vigiar. Orar e vigiar, ou vigiar e orar. Verso 19, e orai também por mim. Aqui era Paulo. Mas nós precisamos orar por aqueles que o Senhor colocou entre nós no ministério. Ministério da palavra, do apacentamento. Você acha que esses irmãos não sofrem batalha espiritual? Que a casa deles não sofre batalha espiritual? Que o trabalho, a família, a saúde. Mas sobretudo ele fala assim, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança ou ousadia, para que fazer notório o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, irmãos, você vê, apesar, graças a Deus, de todos os mistérios maravilhosos que Paulo descreveu na carta aos Efésios, celestiais, mas agora ele nos leva a uma praticidade. Nessas 3 palavras. Sentai, andai e estais, pois, não oscilante, com todo o vento de doutrina, não, mas firme, porque as batalhas vêm. Mas hoje, irmãos, com a graça de Deus, precisamos caminhar. O que Deus falou para Moisés? Foi a primeira menção hoje. Diga ao povo que ande, marche. Porque ele já estava numa posição que o Senhor os colocou. Ele já liberou o caminho. Agora eles têm que estar firmes e eles têm que andar. Irmãos, que o Senhor nos dê essa graça de nos levantar com o poder do Espírito Santo para trilhar esse caminho ao encontro do nosso Senhor, até que Ele venha, sermos fiéis. E lembre-se, o Senhor preparou boas obras para que pudéssemos andar nelas. Quando que Ele preparou? Então nós precisamos estar no Espírito, em oração, para discernir, Senhor, me ajuda a andar naquilo que o Senhor preparou, para eu não estar fora da Tua vontade, fora da Sua direção. Não podemos tomar decisões levianamente em nada. Precisamos muito, porque às vezes
a gente sai da direção do Senhor e vira uma tragédia na nossa vida. Certa vez estávamos em Minas, indo para São João Evangelista. O Atamaso, eu, a esposa dele, acho que a filha dele. Aí estávamos na estrada, mas achamos que estava demorando, aí paramos no lugar para perguntar. Só que o lugar era uma biroscazinha. Um barzinho, né, que vende umas coisinhas, especialmente pinga, né? Paramos no lugar errado. Senhor, nós estamos indo para o São João Evangelista. É esse caminho aqui? Eu falei, não, o caminho é esse aqui mesmo. Só que tem um atalho aqui, ó. Se vocês pegar esse atalho aqui, você chega rápido. Mas é em São João. Não, é em São João que vocês vão chegar. E pegamos o atalho. Ah, para quê, irmão? O negócio não chega. Aí paramos num supermercadozinho melhor. Boa tarde e tal. Nós estamos indo para São João Evangelista, mas a gente está achando que está demorando demais. Nós estamos no caminho certo. Ele falou, qual São João vocês querem ir? Ele falou, o Evangelista. Falou, não, esse aqui é o São João do Oriente. Falou, então a pessoa mandou a gente para o lugar errado. Não, ele mandou vocês seguir o São João. Só que tem o São João do Oriente, lembra dos magos do Oriente? E tem o São João Evangelista, quer dizer, nós saímos do caminho e pegamos o atalho. Está vendo? Jesus falou, eu sou o caminho. Ué, se ele é o caminho, quem é o atalho? E às vezes é assim, você deixa de seguir o caminho e pega um atalho. E quando você pega o atalho, você está indo para o Oriente. O São João não é evangelista, ele é do Oriente. Irmão, isso foi literal. Aí voltamos, e para voltar, irmão, que sofrimento. É assim mesmo. Quando a gente sai do caminho, da direção do Senhor para voltar, o inimigo não vai deixar isso barato. E a gente precisa ser ajudado uns pelos outros, romper, nos posicionar e andar na vontade do Senhor e permanecer firme. Que Deus nos abençoe. Nada de pegar caminho, né? Pegar atalho, tem que pegar o caminho que é Cristo, né? Vamos orar ao Senhor, vamos dar graças ao Senhor. Aleluia.